Opa, vamos começar agora, galera, a aula sobre a classificação da proposição, que ela se divide basicamente em tautologia, contradição e contingência. Isso é muito importante, geralmente cai muita questão desse tipo em concurso, em provas, tá bom? Repetindo aí o resultado final, o que é tautologia, essa proposição ela é contingência, a tautologia, enfim, cai mais ou menos coisa desse tipo. Então vamos entender o que é. Mas antes é muito importante que você deixe o like no canal, se inscreva, que vai estar me ajudando demais a fortalecer, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Tautologia, contradição e contingência. É como uma proposição ela pode ser classificada, certo? E é muito fácil entender, mas a gente tem que colocar em prática para poder ter a certeza de que você sabe, tá bom? E temos três. Tautologia é nada mais nada menos quando todas as valorações da tabela verdade forem verdadeiras, ou seja, o final da tabela verdade, aquela proposição que você faz, o final ela tem que ser todas verdade. Então significa que ela é uma tautologia, assim a gente pode classificar. O próximo é a contradição, o próprio nome já está dizendo, quando todos os valores, né, finais da tabela verdade forem F, ou seja, todos os valores forem falsos, significa que é uma contradição. E contingência, quando as valorações finais da tabela verdade apresentarem resultados V e F, ou seja, quando apresenta vários V e Fs de forma misturada, é uma contingência. Geralmente cai muito mais contingência do que contradição e tautologia, né? Porque é bem mais fácil cair V e F. E vamos agora do exercício 1. Do ponto de vista lógico, a proposição negação de A ou B, bicondicional C, caracteriza. Silogismo não, a gente não viu isso aqui ainda, então é impossível de cair isso aqui. Mas tautologia, equivalência, contingência e contradição. Equivalência a gente vai ver ainda, tá, pessoal? Mas o próprio nome informa, né? Equivalência é o que vale uma proposição com a outra. A gente vai ver mais na frente, eu não quero dar spoiler. Mas o que de fato aqui é para descobrir se é tautologia, contingência ou contradição essa proposição, certo? Como é que a gente descobre? Fazendo a boa e velha tabelinha verdade. Já pega aqui, ó, quantos números, quantas proposições a gente tem. 1, 2, 3, 2 elevado à terceira. A gente encontra aí, ó, 8 linhas, tá bom? E agora a gente só colocar. No caso aqui, como tem 8, eu coloco metade verdadeiro e metade falso aqui, ó. Então é VV, V, V e o resto F, né? Que é 4 em 4. Depois eu diminuo metade de novo. Então vai ser VV, FF, FF. E agora eu alterno, né? Entre V e F. V e F. Perfeito, galera. Agora a gente vai fazer a primeira proposição, tá bom? Lembrando que a negação ela está fora. Então depois a gente faz a negação. Vamos primeiro aqui realizar este exercício aqui, que é o A ou o B. Pega aqui, ó, do A para o B. De que forma a gente faz isso? Com o ou, galera. O ou ele só é verdadeiro, ou melhor, ele só é falso quando os dois forem falsos, né? Então, ó, V com V dá V, V com V dá V, V com F também dá V, V com F dá V, F com V dá V, F com V dá V, F com F dá falso e F com F dá falso, certo? Só nesses dois aqui, ó, que ambos são falsos. E agora a gente vai pegar esse resultado aqui e vai negar ele, galera. Simplesmente isso, ó. Ou seja, aqui a gente vai fazer o seguinte: pega o resultado e nega. O que é V vira F, F, beleza? Agora eu vou repetir C para a gente poder fazer isso daqui, ó, tá bom? Mas se eu quiser eu poderia olhar para cá, mas eu teria que visualizar como se fosse F e V. Se eu colocar o C aqui, eu vou visualizar sendo F e V, entende? Fica bem mais fácil visualizar assim, da esquerda para a direita. Então eu só vou repetir aqui, ó. V, F, V, F. E agora eu vou aplicar a bicondicional, galera. Ou seja, bicondicional eu contenho esse tracinho aqui, ó.
Já resolvi isso daqui. E já resolvi o C. Agora eu vou aplicar a bicondicional aqui agora, ó, que é entre essas duas proposições aqui que eu já tenho o resultado aqui abaixo. A bicondicional, lembra lá, bi vem de duas condições, bicondições. Só vai ser verdadeiro se forem iguais, tanto VV como FF, bicondições iguais. FV, falso. FF, verdadeiro. FV, falso. FF, verdadeiro. FV, falso. FF, verdadeiro. VV, verdadeiro. E VF, falso. Entendeu? Então assim a gente conclui o exercício 1 da tabela verdade. Agora a gente volta e a gente marca a questão. Essa proposição, ela é o quê? Contingência, porque as valorações apresentaram resultados V e F. Beleza, galera? V e F misturado. Então é uma contingência. A resposta correta é a letra D. Vamos agora para o próximo exercício.